Então, sejam oficialmente, acho que bem-vindas. Não sei se tem algum homem aqui, mas bem-vindo também, se tiver. Então, sejam muito bem-vindos a o Desmistificando o Fundamento. Quem aqui já fez alguma vez uma classe de fundamento? Tem alguém aqui que já fez o curso de fundamento? Não? Tem alguém aqui que já fez o curso de barras de axis? Tem, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já fizeram curso de barras. Como pode melhorar? Então, só para clarear para a galera que talvez esteja chegando aqui meio sem ideia de nada, né? Achei interessante esse negócio. Vou entrar? Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luísa Janaús. Eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness, o que significa que eu fiz uma porrada de cursos, eu ia falar outro nome, mas porrada é um pouquinho mais leve. Uma porrada de cursos de Access, né? Eu já fiz, sei lá, mais quantos? Mais de 30, acho que, cursos de Access nesse momento. O que me habilita a dar cursos, né, mais avançados do Access Consciousness. E o Access Consciousness, se você está aqui, eu imagino que você já sabe o que é, né? Mas o Access Consciousness é um conjunto de processos, de ferramentas para criar uma vida mais feliz, mais próspera, mais leve. E aqui hoje a gente vai falar de um dos cursos específicos do Access que se chama O Fundamento, tá? Para fazer o curso O Fundamento, oi. Para fazer o curso O Fundamento, primeiramente você tem que ter feito o curso de barras de Access. Ai, Lô, mas eu não fiz o curso de barras ainda. Eu tenho que sair desse Zoom? Não. Vocês podem ficar no Zoom, que aí vocês já vão aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais das ferramentas. Mas para fazer o curso de O Fundamento, que é um curso de 3 dias e meio, né? A gente fica 3 dias o dia inteiro e o quarto dia a gente fica meio dia, até metade do dia. Esse curso de 3 dias e meio, chamado O Fundamento, o pré-requisito para você participar dele é primeiro você ter feito um curso de barras de axis. E aí eu já vou falar a primeira coisa que muita gente me pergunta, né? Mas, Lou, por quê que para fazer o fundamento primeiro tem que fazer o curso de barras? Bom, Access é um conjunto gigantesco de ferramentas, né? E quando a gente está falando desse conjunto gigantesco de ferramentas, o fundamento, ele é uma classe que ele vai permear basicamente todas as áreas da sua vida. A gente vai trabalhar todas as áreas da sua vida nesses 3 dias e meio. Se você já não tem essa base, que é o curso de barras, onde você vai aprender o enunciado aclarador, onde você vai aprender o mantra, onde você vai aprender a fazer as perguntas, onde você vai aprender os conceitos básicos de Axis, você vai chegar no fundamento e você vai dizer, meu Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada do que essas pessoas estão falando, tá? Então, é por isso que, primeiro, antes de fazer um curso de fundamento, você precisa fazer o curso de base. E, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem colocar aqui no chat ou levantar a mãozinha no Zoom que eu vou respondendo, tá? Eu tô aqui falando enquanto vocês não trazem as perguntas, mas eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Uma outra coisa que a galera me pergunta muito é, mas Lou, por que que tem esse nome, o fundamento, né? Eu até expliquei isso numa caixinha lá dos stories, que é o seguinte, o fundamento, esse nome, o fundamento, ele vem do inglês the foundation, tá? E foundation, em inglês, é uma fundação, é uma base, é uma estrutura, um alicerce, tá? Então, o fundamento, ele poderia ser traduzido também como o alicerce, a fundação. Imagina, sabe, a casa? Antes de você construir uma casa, você primeiro tem que fazer a fundação para poder construir aquele prédio, né? Aquela edificação. Então, a fundação, o fundamento, é a base que está segurando a sua vida do jeito que ela é. São os seus pensamentos, sentimentos, emoções, suas crenças, tudo aquilo que foi criando a sua vida do jeito que ela tá.
E no fundamento, no curso O Fundamento, a gente vai mexer justamente nessa base. A gente vai mexer em tudo aquilo que faz a sua vida ser do jeito que ela é hoje. Quando a gente mexe na base, a gente pode construir algo diferente em cima disso, tá? É tipo, vou dar um exemplo bem besta, mas usando essa coisa da casa, né? Imagina que você quer morar numa casa de 2 andares com 6 quartos. E atualmente você mora numa casa de primeiro de térreo com 2 quartos. A fundação, a base em que a sua casa foi construída, ela aguenta, ela suporta essa casa de 2 quartos. Se você for construir um outro andar em cima, vai ter que ter uma base, uma fundação mais forte para poder aguentar esse outro andar, senão desmorona tudo. E é exatamente isso que a gente faz no fundamento. A gente vai mexer nessa base, nessa fundação, para que você consiga expandir a sua vida, para que você consiga criar mais, né, para a sua vida. Você tenha uma base forte para você criar uma vida mais grandiosa, tá? E eu sei que eu sou suspeita para falar, porque eu facilito esse curso, né? Eu dou esse curso, mas nem sempre foi assim, né? Foi uma jornada para eu chegar até esse momento. E eu vou contar já já como foi essa jornada para vocês. Deixa eu ver aqui a pergunta. Lou, no fundamento eu vou aprender algum tipo de processo corporal? Sim, tá? Existem 2 processos corporais que a gente aprende no fundamento. Na verdade, 3, mas eu digo 2 porque 2 deles são juntos, né? Então, 2 processos corporais que você vai aprender no fundamento, tá? E esses processos, eles foram liberados somente para quem tem fundamento. Porque eles são processos tão fortes que, por exemplo, eu não consigo, eu sou facilitadora de processos corporais, tá? Para quem não sabe, processos corporais é uma outra técnica do Access em que a gente vai, né, tocando o corpo para acessar, né, para ativar certas energias. E esses processos que a gente aprende no fundamento, eles são tão fortes que o Gary não liberou para a gente fazer em quem não tem fundamento. Então, quem vai, por exemplo, fazer um workshop de processo corporal, esses processos não podem ser feitos sozinhos. Você obrigatoriamente tem que fazer o fundamento, porque esses processos são muito, muito, muito fortes, muito poderosos. Então, para que seja gentil com o seu corpo você receber isso, você vai receber esses processos no fundamento e você pode trocar com outras pessoas que já tenham feito fundamento também, tanto aplicar quanto receber, tá? Deixa eu ver as outras perguntas aqui. O que eu posso fazer depois que eu fizer o fundamento? Muda os meus atendimentos? Muito bom. Bom, a primeira coisa é que você vai ter uma base muito mais forte para você criar, não só para a sua vida, quanto nos seus clientes, né? Eu sempre digo que nunca vem clientes com alguma questão que a gente já não tenha ferramentas para trabalhar. Então, se você tem mais ferramentas, naturalmente você vai atrair mais clientes. Esse é um ponto. Quando eu digo mais ferramentas, eu digo no sentido de você estar mais preparado para receber. Então, você vai ter esses clientes que você já está preparado para receber, né? O segundo ponto é que, a partir de quando você faz o fundamento, a recomendação de Axis é que você tenha feito pelo menos um fundamento para fazer atendimentos com processos verbais. Então, sabe aquelas perguntinhas que a gente faz? A pessoa traz a questão para a gente vai lá, facilita, conversa com ela, traz os processos. É uma das minhas sessões favoritas. Quem já fez o fundamento pode fazer sessões de processos verbais, tá? Então, é mais uma coisa que você pode adicionar.
Fora isso, não tem assim, ó, tem um outro processo agora que eu vou aplicar nas pessoas. Não. Tem os processos verbais que você vai poder atender com eles. Se você é facilitador de barras, de processos corporais, de facelift, você vai poder renovar a sua licença de facilitador também com o fundamento, né? E, obviamente, você vai se tornar naturalmente um facilitador melhor e um praticante melhor, né? E aí entra o que eu falei da minha jornada, né? Antes de eu me tornar CF. Hoje eu sou CF, hoje eu facilito esse curso, mas quando eu comecei em Access, eu estava num momento da minha vida assim bem interessante, que eu falava, gente, será que a minha vida vai ser só trabalhar e pagar conta, né? E eu fiz o meu primeiro curso de barras em janeiro de 2020. Em junho, eu me tornei facilitadora do curso de barras, né? Eu comecei a dar o curso de barras, ensinar as barras para as pessoas. E aí, em setembro de 2020, eu fiz o meu primeiro fundamento. E só isso, gente, já foi um assim, um salto para mim, tá? Porque na época, antes de eu começar a trabalhar com Access, o meu salário era R$ 1.200 mais comissão. E minha comissão geralmente não era muitas coisas. Eu, assim, um mês que eu faturava bem, eu ganhava os meus 2.000 e pouquinho. E na época, o curso de barras era 1.150. O curso de fundamento, na época, custava 5.000 e alguma coisa. E eu falei, cara, nunca que eu vou conseguir fazer esse negócio com esse salário, né? Só que aí, quando eu me tornei facilitadora de barras, eu passei a ganhar mais do que o meu salário em um dia. Então, isso já foi uma mudança para mim, né? E aí, quando eu fui vendo a possibilidade, eu falei, não, cara, eu vou fazer o fundamento. Tipo, eu ainda tinha quase um ano que eu podia para fazer o fundamento, para poder renovar minha licença. Mas eu falei, não, eu vou fazer logo esse curso, que eu sei que vai mudar alguma coisa para mim, vai mudar alguma coisa aí na minha vida. E de fato mudou. Foi uma coisa muito louca, porque eu comecei, imagina, gente, na pandemia, tudo fechado. Eu viajava o Brasil inteiro dando curso. Eu sou de Maceió, eu fui para São Paulo, fui para o Rio, fui para João Pessoa, para Aracaju, para Recife, e assim fui, viajando, dando curso, né? E o fundamento, ele me empoderou não só a criar essas coisas para mim, para minha vida, né, mas para o meu negócio também. Então, assim, se você trabalha com Access, seja como praticante ou como facilitador, eu diria que o fundamento é uma obrigação, cara. Porque, assim, você vira uma chave que não tem explicação. Você se torna um profissional muito melhor. É, a Sam falou, né? A vida dela mudou milagrosamente. Eu fiz uma live com a Samantha, tá lá no meu Instagram, ela contando sobre as mudanças incríveis que aconteceram na vida dela depois que ela fez o fundamento. E se você não trabalha com Axis, fala, alô, mas eu não trabalho com Axis, para que eu vou fazer o fundamento? Quanta mudança você quer na sua vida? O que você gostaria de acessar na sua vida? Eu falei até, eu comecei aqui a abrir e acabei esquecendo, mas eu vou abrir aqui. Não vou compartilhar a tela, tá? Porque não pode, mas eu vou ler aqui só um pouquinho, alguns dos tópicos que a gente, alguns, não nem vou ler todos, tá? Alguns dos tópicos que a gente vê aqui no fundamento, só para vocês terem uma ideia da extensão de tudo que a gente vê nessa classe, tá? Assim, o que eu tô falando aqui de tópicos é só o que tem no manual. Fora o que a gente vê na classe, que é a demanda de vocês, né? Então, o fundamento são 3 dias e meio que vocês vão estar ali com o facilitador para perguntar sobre o que você quiser. Lou, tenho essa questão aqui específica no meu negócio. A gente vai trabalhar isso.
Lô, eu tenho essa questão aqui específica no meu relacionamento com meu pai, com meu filho, com meu marido, com sei lá quem. A gente vai trabalhar isso. O fundamento, ela é uma classe que ela é para você, primeiramente para você, né? Claro, se você trabalha com as ferramentas, se você é um praticante, se você é um facilitador, isso vai te tornar um profissional ainda melhor. Mas o fundamento é uma classe para você, para trabalhar a fundação da sua vida, tá? Então, mesmo que tenha um tópico que não necessariamente esteja no manual, tem alguma questão que você gostaria de trazer para a classe, o fundamento é a classe ideal para você fazer isso. Porque o facilitador ele vai estar lá com você, na hora, ao vivo, te facilitando presencialmente, né? Te facilitando ali, trazendo todas as questões. E, gente, vem muita coisa à tona, às vezes, que a gente nem percebe. Eu já fiz, eu acho que 5 ou 6 fundamentos. E a cada fundamento é uma classe completamente diferente. Eu tô falando que eu fiz assim, sendo facilitada como aluna, né? E cada classe foi totalmente diferente. Eu fiz com facilitadores diferentes, alguns, né? Todo ano eles mudam o manual, então já era um manual diferente, mas mesmo quando era o mesmo manual, porque eu já fiz mais de um fundamento no mesmo ano, era ainda o mesmo manual, a classe foi completamente diferente. Completamente diferente. Porque as pessoas são diferentes, a energia é diferente, as coisas que você tem ali internamente para trabalhar são diferentes, né? Porque às vezes vai vir à tona uma coisa que você nem tinha se tocado, que tinha alguma coisa ali por baixo. Teve um fundamento, o meu primeiro fundamento, que recentemente o meu cachorrinho tinha morrido. Ele tinha morrido atropelado na porta da minha casa, na minha frente, assim. Eu abri o portão, ele correu, o carro pegou. E naquele momento foi uma dor muito grande, mas eu estava tão no processo de pegar ele, colocar no carro, correr para o veterinário, tentar salvar, tarará, eu não, eu não vivi aquele momento, sabe? Foi tipo, vou resolver, vou resolver, vou resolver. Infelizmente, quando chegou no veterinário, já não tinha mais o que fazer. E poucos dias depois, a cachorrinha de uma amiga minha estava no aniversário de uma amiga minha. Olha que coisa nada a ver, tá? Que a gente acha que não tem nada a ver. Uma cachorrinha de uma amiga minha, tá? Eu estava no aniversário da filhinha dela. Abriram o portão, aconteceu a mesma coisa, a cachorra correu, mas não tinha carro na rua, graças a Deus. Mas eu quase tive uma crise de pânico, porque ali eu entrei no looping da vivência que eu tive, de abrir o portão, o cachorro correr e o cachorro ser atingido por um carro. Quando isso aconteceu, e aí logo em seguida eu fui para o fundamento. No dia seguinte eu fui para o fundamento. Cara, no fundamento eu trouxe isso. Eu falei, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu travei, eu não consegui ficar no aniversário depois disso, eu só conseguia chorar, porque eu estava revivendo lá na minha cabeça o tempo todo a questão do meu cachorro. E aí a gente trabalhou essa questão, liberei um monte de coisa, e aí eu comecei a liberar um monte de outra coisa que não tinha nada a ver com a história do cachorro, mas de culpas, de medos, de inseguranças que eu tinha, que foi tudo se aglomerando. Ele teve um estopim que foi o negócio do cachorro, mas que tinham várias outras coisas antes disso. Aliás, o meu primeiro fundamento, ele foi assim, eu não sei nem explicar o que foi o meu primeiro fundamento. Foi eita atrás de eita, porque foi realmente uma classe ali que eu fui, tipo assim, não quero saber o que vai acontecer, eu vou liberar tudo que eu tenho para liberar aqui nessa classe, tudo que tiver disponível para eu liberar aqui, eu vou liberar, tudo que tiver disponível para eu acessar aqui, eu vou acessar. E eu recomendo que, independente de com quem vocês façam essa classe, vão sem expectativa, não é tipo assim, ai, não, eu vou fazer o fundamento e no dia seguinte eu vou ficar milionária, não é isso. Mas vão
de peito aberto, sabe? O Dr. Denhir, ele fala que nada que você não esteja disposto a falar sobre, você consegue mudar. Tudo aquilo que você está disposto a falar, você está disposto a mudar. Então, a classe de fundamento é a classe, tipo assim, sabe aquela coisa que você tem vergonha até de admitir para você? Trabalha no fundamento. Porque é a classe em que você vai ter essa ancoragem, essa base. Você vai ter uma pessoa que já fez trocentos cursos de Access para poder estar ali no lugar de facilitador, né? Que tem uma base para poder te auxiliar realmente naquela questão. E eu falo muito isso porque, assim, eu sou facilitadora de barras, eu sou facilitadora de processos corporais do Access, né? Que são certificações que elas exigem, digamos, um pouco menos de formações, né? Para você ter aquela certificação. No caso do CF, não. No caso do CF, a gente realmente tem um investimento, só para vocês terem uma ideia, para você se tornar CF, o investimento é de mais ou menos R$ 200.000. Para você poder ter essa certificação que eu tenho de poder facilitar esse curso, porque o Access é muito responsável. As pessoas trazem questões muito fortes dentro de uma classe de fundamento. Muitas vezes alguém vai trazer uma questão de abuso. Muitas vezes uma pessoa vai trazer uma questão que ela vivencia desde a infância. Alguém que vai trazer uma questão sobre a sua própria sexualidade, que às vezes nunca conseguiu se abrir para falar sobre isso, né? Então, é uma classe que realmente o facilitador ele tem que estar ali presente e ele tem que estar com as ferramentas capacitado para poder receber aquela pessoa, acolher aquela pessoa e facilitar, né? Então, é por isso que para ser CF hoje é uma das certificações mais difíceis de você obter dentro do Access, é o CF. Vamos falar difícil não, vai, desafiadora, é uma das mais desafiadoras de você ter no Access, porque são muitos pré-requisitos para você se tornar CF, né? E eu falei que ia ler os tópicos e eu não falei para vocês. Deixa eu abrir aqui, porque tem muita coisa. E se vocês tiverem perguntas, gente, tô só procurando ele em português aqui para poder falar para vocês. E se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para perguntar, porque eu tô aqui realmente para tirar as dúvidas de vocês, tá? Tá, nem vou ler todos, porque são trocentas páginas, mas eu vou ler só alguns tópicos aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, as 4 fontes para a criação, os processos corporais que eu falei, né? A comunicação, dinheiro, gaslighting, quem sabe, a gaslighting é uma forma de abuso, tá, gente? Quem nunca ouviu. Fluxos de energia, entidades, X-Men, que é uma especialidade do Access. Então, o X-Men são aquelas pessoas que têm habilidades especiais que a gente chama carinhosamente de X-Men, né? Que são as pessoas com TDAH, toque, autismo. Sim, corpo, a gente vai trabalhar corpo, implantes distratores, os 5 elementos da intimidade, os 3 elementos para criar um bom relacionamento. Ah, a gente vai trabalhar curadores, empatas, né? Que são aquelas pessoas que elas têm a energia de cura tão forte dentro delas que elas acabam absorvendo para elas, né? As questões das outras pessoas, são os empatas, né? A gente tem os algoritmos, a gente tem, eu já falei dinheiro, negócio, a gente vai falar sobre generosidade de espírito, a gente vai falar sobre a polaridade do certo e errado, a gente vai falar sobre relaxamento, e esses são só alguns dos tópicos que a gente tem aqui no Axis, né? Aqui no Fundamento. Então, assim, você vai trabalhar, e como eu falei, a base da sua vida. Você vai trabalhar
o seu relacionamento com você, o seu relacionamento com o seu corpo, o seu relacionamento com a sua família, com o seu parceiro, o seu relacionamento com o seu dinheiro, com o seu negócio e tudo isso, né? Deixa eu só ver aqui uma pessoa que está falando que não consegue entrar. Pode melhorar, gente? Como pode ser mais fácil? Deixa eu mandar outro link para ela para ver se ela consegue entrar. Peraí. Deem só um segundinho aqui, gente. Ok, vamos ver se ela consegue entrar agora. Então, como eu estava falando, né? Você vai trabalhar a base da sua vida e você vai receber ferramentas para usar em todas as áreas da sua vida, né? Então, por exemplo, mesmo quem não fez a classe de entidades, vai aprender os processos básicos de limpeza de entidades. Para quem não sabe, entidade não é só espírito, tá? Não é só seres sem corpos. Entidade é tudo. Essa sala é uma entidade, esse computador é uma entidade, esse meu celular aqui é uma entidade, né? Então, cada coisinha dessa é uma entidade, né? A gente vai aprender a fazer limpeza de entidades. A gente vai aprender processos para dinheiro, a gente vai aprender os processos de fluxo de energia, que para mim é uma das coisas mais incríveis, porque assim, né, talvez alguns de vocês que já conheçam Axis, que já acompanham há algum tempo, vocês já tenham ouvido falar no puxão de energia, né? Só que o puxão de energia, ele é um tipo de fluxo de energia, de quatro que tem. E aí, quando você aprende a dominar esses quatro fluxos de energia, você consegue literalmente manipular esses fluxos a seu favor. Então, desde aquela pessoa, sabe, sei lá, o seu filho que fica grudinho querendo a sua atenção o tempo todo, até aquela pessoa que fica querendo te empurrar a venda, até aquela pessoa que parece que quando você chega perto dela, ela suga toda a sua energia. Você vai aprender a lidar com tudo isso só nos tópicos de fluxo de energia. Porque cada fluxo de energia a gente vai aprender como faz quando utilizar cada tipo de fluxo de energia. Os algoritmos. Cara, eu uso os algoritmos o tempo todo, são 21 algoritmos. E cada um deles a gente vai usar para alguma situação diferente. Talvez alguns de vocês estejam familiarizados com o 1, 2, 3, né? Que a gente faz muito para liberar aquela energia que está estagnada, também para contribuir com a Terra, né? O 1, 2, 3 ele é para mudar o passado. Então, é uma ferramenta incrível. 1, 2, 3 é um dos que eu mais uso. O 13 é um algoritmo que eu uso muito, né? Tem vários algoritmos aí que a gente vai usando no nosso dia a dia. Parece que a gente está fazendo mágica quase, né? A gente está soltando um feitiço ali, fazendo o algoritmo. E isso é muito legal. A Adriana perguntou aqui, Lou, qual é a diferença do fundamento para o fundamento global? Então, os dois são classes de fundamento, os dois têm a mesma duração. A diferença é que o fundamento global ele é facilitado pelo Gary Douglas e pelo Dr. Dan Heer, que são o criador e o co-criador do Access, tá? Você pode fazer presencial ou online, né? O fundamento global é o único que você pode fazer online. E no fundamento global, eles vão reescrever o manual do fundamento, eles vão atualizar o manual. Então, uma vez por ano, eles fazem essa classe que chama o fundamento global, e no fundamento global, a gente vai, os criadores, né, eles vão refazer, reformular o manual para os próximos 12 meses. E aí eles fazem isso ao vivo lá na classe com a gente. Para fazer o fundamento global, o pré-requisito é o mesmo de fazer o fundamento normal, uma classe de barras.
No entanto, eu particularmente sugiro, e eu acho que ele é um pouquinho mais caro também, o Fundamento Global é um pouquinho mais caro. Mas, particularmente, eu sugiro que você faça o fundamento global depois de você já ter feito pelo menos um fundamento. Por que que eu falo isso? Porque o fundamento global, ele não vai. Ele é muito rápido. Eles têm muita coisa, porque eles têm que revisar o manual inteiro e ainda adicionar as coisas novas que eles querem adicionar, se eles forem adicionar alguma coisa. Então, é literalmente ali, eles estão na sua frente, ó, isso aqui vamos remover, isso aqui vamos adicionar, e bababá. Tem muitas energias novas que às vezes surgem no fundamento global. Então, se você nunca fez o fundamento, às vezes você fica meio perdido. Porque é tanta coisa nova e eles já estão fazendo mudanças, já estão fazendo alterações ali na classe e se torna muita informação de uma vez só para quem nunca fez o fundamento. Isso é a minha opinião, tá? E eu conversei já com algumas pessoas, a maioria das pessoas concorda comigo que o ideal é fazer o fundamento global depois que você já tenha feito pelo menos um fundamento. Mas isso não é a regra. Se você quiser ir de cara para o fundamento global, pode, tá? Mas realmente é uma classe assim que ela é muito rápida. E a outra diferença é que geralmente quando você vai fazer um fundamento, né, presencial como facilitador, a turma costuma ser menorzinha, né? Menorzinha que eu digo assim, sim, tem turmas de fundamento com 30, 40 pessoas, mas a gente está falando que numa classe de fundamento global são milhares de pessoas. Geralmente presencial aí vai ter pelo menos umas 500, 600 pessoas, porque isso acontece uma vez por ano, né? Fora a galera do online. A última vez que eu fiz online o Fundamento Global, eu acho que só no online tinha mais de 1.800 pessoas, fora a galera do presencial. Então, assim, eles dão prioridade para responder a galera do presencial. Eles escolhem algumas perguntas da galera do online para serem respondidas por eles, dependendo da pergunta ali. Tem os moderadores, né? Tem os hosts que eles percebem. Ah, não, essa pergunta aqui da galera do online é legal jogar para todo mundo. Então, eles conectam você ali online e eles dois mesmo respondem. Quando não, quando é uma pergunta que eles percebem que isso aqui não está combinando muito com a energia da classe, no intervalo, eles te mandam conversar com um facilitador certificado também, um CF que foi voluntário ali, para te responder, tá? Para te facilitar naquele momento. Então, assim, o fundamento global eu recomendaria muito para quem já é facilitador, para quem já fez uma outra classe, né, de fundamento. Aí você vai ter ainda mais conhecimento, vai beber ali da fonte do Gary e do Dan. Para uma pessoa que, principalmente se você só fez um curso de barras e não fez mais nenhuma outra coisa de Access antes, eu recomendaria o fundamento normal, tá? Porque o global, ele é punk. Né? Eu já fiz dois anos seguidos o fundamento global, vou para o meu terceiro agora em maio. E é punk, você sai fritinha. Não que o fundamento você não saia frita, porque eu sempre saio frita das classes do fundamento também. Mas assim, o fundamento global, ele ainda mais. Então, se você quer uma coisa um pouco mais não é intimista a palavra, mas assim, no fundamento normal você vai ter um pouco mais de atenção do facilitador, porque é uma turma menor, todo mundo está ali presencial, então todas as suas perguntas ele vai responder, né? No global, como a gente está falando de milhares de pessoas, eles meio que vão selecionando ali quem são né, as pessoas que eles vão responder, porque senão eles não dão conta de responder todo mundo, tá? Gente, a gente já está aqui há quase 40 minutos, que eu comecei 8h05 mais ou menos. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma dúvida sobre o fundamento? Deu para ter uma ideia do que é o fundamento? Tá. Uma outra coisa que eu quero falar, que eu sei, se alguém tiver mais pergunta, pode ir colocando, tá? Mas assim, uma outra coisa que eu vou falar, porque eu sei que a galera sempre pega nesse ponto, é o investimento da classe, né? Hoje, para você fazer o fundamento, se é o teu primeiro fundamento,
ou se você não faz o fundamento há mais de 12 meses, mesmo que você já tenha feito antes, o custo dele atualmente é de R$ 10.200. Se for uma repetição, ou seja, se você estiver fazendo o fundamento a menos de 12 meses, se você estiver repetindo ele a menos de 12 meses, de distância de um para o outro, você paga 5.100, né? E aí as pessoas falam, nossa, Luíse, R$ 10.200 por um curso de 3 dias e meio. E se você for olhar por esse ponto de vista, realmente, embora que eu já paguei esse valor, eu paguei até mais em outros cursos, né? O Access, só o treinamento de CF custa 25 mil, mais ou menos, na conversão. Fora os outros cursos que a gente tem que fazer antes de chegar no treinamento de CF, né? Mas assim, se você for olhar, 3 dias e meio por R$ 10.200, beleza. Mas não são 3 dias e meio, gente. É literalmente o resto da sua vida. É como você vai construir a sua vida daqui para frente. E a cada fundamento que eu faço é uma energia diferente. Mesmo facilitando um fundamento, eu acesso um espaço diferente. Né? Eu tive uma aluna de fundamento mês passado que ela falou assim, Lou, você é uma facilitadora de fundamento que você traz o aspecto do negócio também para dentro da classe. Que para quem é facilitador, ou para quem é praticante, ou para quem pretende trabalhar com ferramentas, particularmente eu acho que é muito importante. Porque quando você aprende essas ferramentas, elas são maravilhosas. Mas às vezes é tanta informação que você fala, caraca, mas na prática, como é que eu uso isso? E particularmente o meu estilo de facilitar é você pegar as ferramentas e você saber usar na prática no seu dia a dia. No caso dela, como ela era facilitadora, né, é facilitadora, ela me fez muitas perguntas sobre o negócio de Axis, como que ela usava as ferramentas para o negócio dela, né? E então eu fui muito nessa direção com ela, né, das perguntas que ela fez e tal. Mas também tem pessoas que chegam para mim com questões de relacionamento, por exemplo. E aí a gente vai lá e trabalha aquelas questões do relacionamento, como ela usa aquelas ferramentas no relacionamento dela. Então, o meu estilo de facilitar não é só para vocês aprenderem a ferramenta, aprenderem o conceito, que bonitinho. É para você saber na prática, quando eu sair daqui, desses 3 dias e meio, como é que eu pego esse investimento que eu fiz, como é que eu pego esse manual, como é que eu pego essas ferramentas e eu uso para minha vida, para criar minha vida, para o meu dia a dia, né? E eu devo dizer que eu tenho propriedade para falar porque eu crio a minha vida a partir disso. Eu crio o meu negócio a partir disso, né? Eu uso essas ferramentas no meu dia a dia para criar a minha vida, para criar o meu negócio, para criar os meus relacionamentos, né? E a Samantha, né, falou aqui mais cedo, acho que ela precisou sair, mas ela falou também, quem quiser assistir a live, tá salva no meu Instagram, ela falando das mudanças incríveis que aconteceram na vida dela depois do fundamento, de tipo, ela tá toda endividada, eu vou dar um spoiler aqui, antes do fundamento ela tava toda endividada, com a casa dela indo para leilão, sei lá, para tipo, ela ia perder a casa, e aí ela arrumou o dinheiro para fazer o fundamento, fez o fundamento e ela começou a usar as ferramentas na vida dela. Hoje ela não só está livre das dívidas, como ela ainda está com dinheiro guardado e ela está criando o patrimônio dela, né? E ela fala que começou isso no fundamento, né? E realmente o fundamento, cara, só a parte de dinheiro de fundamento já valia o investimento. Porque o antes e depois da minha vida financeira, antes dessas ferramentas e depois das ferramentas, sabe? Então, eu falo do investimento, sim, é um investimento significativo no sentido, né, para essa realidade, é um valor alto, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com um salário mínimo, né? Mas é um investimento que, de novo, eu sei que sou suspeita para falar, porque eu sou facilitadora, mas é um investimento que eu não só faria como eu faço e já fiz várias vezes. E eu não faria se eu não acreditasse nas ferramentas, se eu não acreditasse no poder e na potência que essas ferramentas têm, né, e que trazem para nossa vida. Tipo,
Verdade, vocês acham que eu investiria 200, na verdade, mais de 200 mil, porque 200 mil eu tô falando só do curso, né? Fora passagem, hospedagem, alimentação, etc. Então, assim, mais de 200 mil reais se eu não acreditasse nessas ferramentas. Se eu não vivenciasse o que essas ferramentas trouxeram para mim. Só se eu fosse louca. Eu continuar jogando dinheiro fora numa coisa que não estivesse funcionando para mim, né? E não sou só eu, né? A gente tem várias pessoas, milhares de pessoas no mundo todo, né? Como eu falei, o fundamento global dá, sei lá, duas mil e tantas pessoas numa classe ou mais, né? Então, assim, é realmente um investimento, sim. O próprio Gary Douglas, ele fala que o valor das classes de Access é no valor que é, justamente porque só o processo de você criar o dinheiro para a classe, você já está criando uma realidade diferente para você. E é verdade, para pensar. Eu ganhava R$ 1.200 de salário. Eu já investi mais de 200 mil em cursos. Será que a minha realidade financeira mudou? E foi o processo? Foi o processo a cada classe que eu fazia. Era um processo. Então, no início, quando eu fiz a minha primeira classe de barras, poxa, meu salário era 1.200, foi 1.150 a classe. Eu ganhei de presente de aniversário a minha classe de barras. O curso era no dia 18, meu aniversário era no dia 27, e aí eu ganhei de presente de aniversário da minha mãe esse curso. E quando eu fiz o curso, eu não tinha menor intenção de trabalhar com isso. Eu fiz para mim, porque eu já tinha recebido algumas, algumas sessões de barras, eu percebi as mudanças que tinha criado na minha vida, eu falei, quero aprender mais sobre isso, para usar na minha vida, na minha vida. E aí eu saí do curso falando, cara, isso é bom demais para não compartilhar com outras pessoas. E aí foi que eu comecei, né, me tornei facilitadora do curso de barras. Dali para fazer o fundamento, quando eu fui fazer o fundamento, eu já não achava mais barras caro, que no início eu achava caro, né? Quando eu fui fazer o fundamento, barras para mim já não achava caro, mas o fundamento para mim ainda era, meu Deus, esse valor é muito alto, como é que eu vou arrumar? Dararararará. Fui. Com 2 meses como facilitadora de barras, eu consegui fazer o fundamento. Dali do fundamento, eu já comecei a dizer, ah, quer saber? Não é tão caro assim. E aí, um tempo depois, eu fui fazer o escolha de possibilidades, que hoje em dia chama escolha por possibilidades, que na época foi 15 mil. E aí foi subindo, né? Então, enfim, e aí a nossa percepção de valores, a nossa percepção de caro e barato, ela vai mudando também, porque a nossa realidade financeira vai mudando, né? Deixa eu ver o que a Adriana falou aqui. O que se aprende no fundamento pode usar para atendimentos, atendimentos com barras? Então, eu falei um pouquinho antes, no fundamento, quando você faz o fundamento, você pode atender com os processos verbais, né, com as perguntas. Então, você pode fazer sessões só com as perguntas, né, só com os processos verbais. Que o recomendado é que você tenha pelo menos um fundamento para poder fazer esses atendimentos, porque você já tem uma base realmente de ferramentas para isso. E nos seus próprios atendimentos de barras, tipo, as barras em si vai ser a mesma coisa, mas a sua energia vai estar diferente. Você vai estar acessando um espaço diferente. E quando a pessoa trouxer alguma questão para você, você vai estar num outro espaço para receber ela, sabe? Uma coisa que é um diferencial muito grande dos atendimentos, de quem tem um fundamento, é justamente isso. Você está muito mais preparado para atender a pessoa. Eu tive hoje, inclusive, eu atendi uma pessoa que eu nem sei quem foi a profissional que atendeu ela, tá? Não tô falando mal, eu vou só reproduzir o que ela falou para mim. Ela chegou aqui, e aí, como sempre, como todos os meus atendimentos, ela chegou, oi, tudo bem? Tá, senta, vamos conversar um pouquinho, me fala o que que te trouxe para as barras e tal. E aí, uma das coisas que ela comentou comigo, ela falou: Nossa, é muito diferente isso, porque da outra pessoa que me atendeu, que nem foi aqui em Maceió, foi em outra cidade. Ela falou assim: a outra pessoa que me atendeu,
Eu cheguei, ela só me deixou falar meu nome, já me colocou na maca e foi tocar os punhos na minha cabeça. Eu não conseguia nem entender o que ela estava fazendo. E eu sei que nem todo mundo é assim, tem gente que tem um pouco mais de tato para atender. Mas a questão, muitas vezes, é que na classe de barras, às vezes o pessoal fala muito isso, né? Mas barras é só isso, é só deitar na maca e tocar. Sim, é. Mas se a pessoa ela chegou para você, tem alguma razão do porquê que ela veio para até você. Tem alguma coisa que despertou nela vir para a sessão. Então, às vezes, a pessoa ela fala, tem uma pergunta que você pode passar para ela, tem um mantra, tem alguma situação, alguma coisinha que você pode trazer, tipo uma pílulazinha de consciência que você pode trazer ali para a pessoa que vai tornar aquela sessão muito mais grandiosa. E muitas vezes até já vai vir à tona alguma coisa que vai liberar muito mais fácil nas barras. Então, particularmente, eu percebo que quando você já tem essa base, você tem esse conhecimento do fundamento, que o fundamento ele te dá conhecimento de muita coisa, você está muito mais preparado para atender o teu cliente de barras. Você pode fazer os processos verbais, né? Os atendimentos com processos verbais. Pode incluir até, né? O Gary, ele não recomenda que você faça processos verbais enquanto você está correndo as barras. O ideal é que você faça um pouquinho antes de começar as barras ou quando terminar as barras você faz, tá? O próprio Dr. Anthony Mattes, que é como é que fala? Ele é o cara da sinfonia, né? O único autorizado, além do Dr. Den, a dar a classe de sinfonia é o Dr. Anthony Matos. O cara é fodástico. E ele fala isso também. Ele fala que geralmente, antes das sessões dele, ele costuma conversar com a pessoa 10, 15 minutinhos para trazer à tona a energia. Se for o caso, faz um processo ou outro ali com a pessoa antes de ir para a maca, seja atendimento de barras ou de sinfonia. E eu percebo que isso traz muita facilidade. A pessoa libera com muito mais facilidade aquela questão que ela está trazendo. E o fundamento ele vai te trazer muito mais facilidade com isso. Uma outra coisa é, se você não fez o curso de conversando com as entidades, no fundamento você vai aprender os processos básicos de limpeza de entidade. E, gente, não é nem um pouco incomum chegar gente que você faça, opa, fazer uma limpezinha de entidade aqui, né? Então, se você tem a ferramenta da limpeza de entidade, você vai lá, você não precisa falar nada para você. Você não vai chegar para a pessoa, opa, peraí, percebi umas entidades aqui com você. Você não vai falar isso. Você vai de boas atender a pessoa e ali no momento que você está correndo as barras dela, você vai mentalmente rodando os processos de limpeza de entidade. E é uma contribuição imensa que você vai fazer para a pessoa, até no teu próprio espaço de atendimento, né? É um fluxo de pessoas muito grande, é um fluxo de energia muito grande. Então, se você tem a ferramenta para fazer a limpeza no teu espaço, na tua casa, na sua sala de atendimento, enfim, quanta contribuição que isso vai ser, né? Então, por isso que eu falo que o fundamento, ele é uma contribuição para a tua vida, de forma geral. O que que a Giovânia falou aqui? Aqui também tem uma cliente que relatou que outra pessoa fez com ela, deitou, levantou-se, tchau, até a próxima. Então, eu até tenho clientes, uma cliente ou outra que chega e fala, oi, Lou, tudo bom? Já vai deitando na maca e beijo, tchau. Tem gente que prefere isso, mas a grande maioria das pessoas prefere ser acolhida, tomar uma água, um café, conversar um pouco e aí ir para a maca. Porque para muita gente, esse momento é o momento dela para ela, né? Então é legal você se sentir acolhida, bem recebida e não só deita na maca, tchau, né? E hashtag fica a dica para todo mundo que atende para ter esse cuidado, né? E aí é justamente uma das coisas que eu faço muito nas minhas classes, né? Não só no fundamento, nas classes de barras, em todas as classes que eu facilito, eu tenho esse cuidado de trazer para a pessoa que está ali. Tá, como é que eu lido com o meu cliente? Como é que eu trago isso para o meu cliente? Como que é gentil a gente fazer isso, né? Enfim, é uma das coisas que a gente vai trabalhando muito nas classes de barras, nas classes de fundamento. Só que no fundamento eu tenho muito mais tempo com vocês para facilitar, né?
Porque na classe de barras é uma classe de dia inteiro, é uma classe que tem a prática das barras, que já toma aí pelo menos umas 3 horas no mínimo, né, de prática de barras. E você tem toda a parte teórica do enunciado aclarador, das perguntas e tudo mais, né? Então, eu vou facilitando as pessoas ali à medida que as pessoas vão trazendo, mas é um dia, né? No fundamento são 3 dias e meio. E cada dia você já é uma pessoa diferente do que você foi no dia anterior, né? Eu até sempre falo, gente, deixem para fazer qualquer escolha radical, qualquer mudança radical, pelo menos 7 a 15 dias depois de uma classe. Porque tem tanta coisa dentro de você mudando que não, às vezes a gente quer já radicalizar e aí depois fala, nossa, eu acho que eu fui muito da, sabe, no impulso. Então eu sempre falo, esperem entre 7 a 15 dias depois de uma classe para poder fazer alguma mudança radical, alguma escolha radical, porque é o tempo de você e do seu corpo irem se atualizando com todas as mudanças que vocês perceberam na classe, tá? Gente, a gente está chegando perto das 9 da noite. Eu vou deixar alguns recadinhos aqui para vocês. Em João Pessoa, dia 17 de janeiro, tem classe de barras de fevereiro. 17 de fevereiro, classe de barras de Axis em João Pessoa. De 23 a 26 de fevereiro, vai ter o fundamento em São Paulo. Então, quem escolher vai ter o fundamento em São Paulo, de 23 a 26 de fevereiro. Dia 2 de março, tem barras aqui em Maceió. E 14 a 17 de março, fundamento aqui em Maceió também. Por enquanto, essas são as datas, as classes que eu tenho abertas, mas fiquem de olho, porque sempre que eu vou lançando uma classe nova, eu vou avisando lá no Instagram, aviso no meu grupo do WhatsApp, para quem está lá no meu grupo do WhatsApp, tá? E fiquem à vontade. Se tinha alguma questão que vocês não se sentiram confortáveis em perguntar aqui na frente de todo mundo, fiquem à vontade para me chamar no privado. Lá no grupo do Telegram, eu estou lá no grupo do Telegram, então vocês podem me chamar no privado e a gente conversa, tá bom? Quando eu vou para Recife. Sandra, eu fui para Recife mês passado para dar o fundamento. Eu não tenho uma nova data para Recife por enquanto, mas podemos ver essa possibilidade, tá? A gente pode ver a possibilidade de ir para Recife e também, né, como seria você vir para Maceió ou para João Pessoa, se for para Barras, né? Mas Maceió tá mais pertinho, se for o fundamento, de 14 a 17 de março. É bom que você vem tomar banho no mar aqui, né? João Pessoa vai ter Barras dia 17 de fevereiro, então é pertinho, acho, para você, é um sábado. Então, dá para, tipo, sei lá, ir na sexta, dormir e voltar no domingo, né? Vai ter Barras também em Maceió, dia 2 de março, e Fundamento em Maceió, de 14 a 17 de março. Então, é pertinho, né? Se você não quiser aguardar até eu marcar uma data em Recife, você pode vir para uma dessas cidades, tá bom? Gente, gratidão a vocês. Gratidão por ficarem comigo até aqui. Como eu falei, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. E eu vou postar lá no grupo do Telegram os links de inscrição para quem quiser as classes de barras ou as classes de fundamento. Vocês podem se inscrever lá nos links que eu vou colocar no grupo do Telegram. Tá bom? Um beijo para vocês. Eu vou mandar também a gravação. Depois, se vocês quiserem compartilhar com mais pessoas, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo e tchau!